Olá, sejam todos bem-vindos nesse terceiro bimestre, nesse segundo semestre que nós iniciamos. Espero que todos vocês estejam bem e que façam um retorno seguro em nossas escolas. E o tema que vai nos guiar na aula de hoje é um tema de suma importância para nós e para a filosofia também, que é o tema da liberdade. Muitas das vezes, ou quantas vezes, você já se sentiu numa situação de conflito com seus pais ou com seus familiares, de querer fazer algumas coisas e eles não permitirem? Eu acho que todos nós já passamos por situações parecidas, né? Seja em nossa adolescência, seja em nossa juventude e numa esfera geral, nós experimentamos isso em nossa vida. E essas situações nos faz pensar sobre a liberdade. O que é a liberdade, quais são as características dessa liberdade e quais são as consequências dessa liberdade. Se falamos em liberdade, é porque conhecemos e experimentamos o seu oposto, ou seja, a falta de liberdade, a ausência de liberdade. E imagine se todos nós fôssemos absolutamente capazes de fazermos de tudo mesmo, ou seja, de vivermos plenamente livres, de vivermos em sua totalidade a liberdade. Com certeza, nós não pensaríamos na liberdade. Ou seja, se fôssemos e tivéssemos a possibilidade de plena liberdade, nós não pensaríamos na liberdade. Porque é exatamente a falta da liberdade que faz com que esse tema se torne tão importante para a filosofia e para a sociedade de uma forma geral. Será mesmo o ser humano de fato livre? Ao longo dos milênios da nossa história, da nossa cultura, tanto as religiões quanto as filosofias, as ciências e outros saberes, elas se encarregaram de tentar explicar isso daí. Esse tema tão caro para a sociedade. As mais diversas teorias, elas podem, ou ênfases, ou discussões filosóficas sobre o tema da liberdade, nós podemos verificar em três vias. Uma que afirma a existência da liberdade, a outra que afirma o determinismo, e nós vamos propor aqui também uma terceira via, que é exatamente o encontro dessas duas primeiras teorias, dessas duas primeiras ênfases aí, no tocante à liberdade. E vamos começar exatamente na ênfase do determinismo. A própria palavra já diz, no determinismo, para o determinismo, ou para as pessoas que acreditam no determinismo, a liberdade não existe, porque somos determinados, seja por uma natureza biológica, ou seja, as nossas necessidades e os nossos instintos, seja por nossa natureza histórico-social, que são as leis, são as normas, são os costumes. Em outras palavras, nós não somos livres. E aí vem uma coisa bastante engraçada. Você acredita em destino? Você já ouviu dizer que toda a sua vida ela já está escrita antes mesmo do seu nascimento? Se você acredita nisso, você é partidário do determinismo. Se você acredita que a sua vida ela está já de alguma maneira escrita, de alguma maneira você
acredita no determinismo. Algumas religiões afirmam, né, que o ser humano... Algumas religiões trabalharam bastante esse termo, né? Esse termo do determinismo, e afirmam que o ser humano faz apenas o que havia sido determinado por Deus ou pelos deuses. Os gregos antigos, eles já acreditavam que as moiras, que são 3 divindades irmãs, teciam os fios da vida dos mortais, ou seja, determinando as suas ações. E nos dias de hoje, né, está muito na moda o que nós chamamos de esoterismo, que em geral é uma forma de determinismo. Ou seja, se você gosta de ler tarô, se você gosta de consultar, né, a leitura das mãos, que nós chamamos de quiromancia, ou outras coisas desse tipo, você está assumindo que existe o determinismo, ou seja, que seu caminho já está traçado e que algumas pessoas dotadas de um dom especial têm a capacidade e a possibilidade de te mostrar o seu caminhar, o seu futuro. Aqui nesse primeiro momento está o determinismo. Num segundo momento, nós temos aquelas pessoas que afirmam que a liberdade existe. E para essa via de interpretação, o ser humano é sempre livre. Por exemplo, no cristianismo, temos 2 posições distintas aí. Acredita-se que Deus, ao criar o homem, deu a ele o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Ou seja, essa capacidade de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio, faz com que o ser humano se torne livre. E é bacana nós olharmos nessa ótica que um filósofo chamado de Jean-Paul Sartre, ele afirmou que o homem está condenado a ser livre. Porque a todo momento nós estamos fazendo escolhas. Ou seja, essa dinâmica de poder escolher faz do ser humano um ser livre. Porém, também no cristianismo, né, nós temos uma vertente chamada de calvinismo, que acreditava-se na predestinação. Ou seja, que todas as nossas ações são determinadas por Deus. Então, percebam aí, a primeira, ênfase no determinismo. A liberdade não existe porque somos determinados por vários fatores. A segunda interpretação, a liberdade existe por conta da nossa possibilidade de escolha. E agora, eu apresento a vocês também uma terceira via, que é exatamente o diálogo, a dialética entre liberdade e determinismo. E segundo essa via de interpretação, o ser humano, ele é determinado e é livre ao mesmo tempo. Ou seja, determinismo e liberdade não se excluem, mas elas se complementam. Ou seja, existem as determinações, mas também existe essa possibilidade de escolha. E isso é bacana nós olharmos. Não existe a liberdade absoluta e não existe o determinismo absoluto. Em algum momento, essas 2 possibilidades elas se cruzam e faz com que a vida aconteça tranquilamente, faz com que a vida aconteça nas nossas escolhas, e essas escolhas devem ser cada vez mais responsáveis. Porque todas as nossas escolhas pressupõem as consequências. Se eu sou livre para escolher, eu sou responsável para escolher, porque as consequências elas começam a surgir. E a partir daí, nós temos essa discussão sobre a liberdade. Um grande abraço.